Boa noite, Aline. Boa Bem-vinda. noite. Em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse para nós, né? Dar uma retrospectiva aí dessa menina, da vida dessa menina, seus estudos, suas pesquisas, até nós chegarmos a esta palavra que aos poucos está sendo mais familiar para todos nós, né? Que é o Theta Healing, é assim que fala? Teta Healing. Teta Theta Healing. Healing. Olha, Isso. tá dizendo lá que no Rio tá tipo 23 graus. Então, Aline, então fala conosco um pouquinho aí sobre a tua trajetória de vida, pesquisas, estudos, até nós chegarmos a essa palavra. Aí explicando um Tá. pouco, né, dessa palavra, do que consiste isso, aí a gente entra naquele tema do como ele pode nos ajudar o coração e atrair o amor para a nossa vida. Por favor. Tá, tranquilo. Então, os meus três pilares principais de paixão na vida são a espiritualidade, a comunicação e a arte. Eu, desde ali, a adolescência mesmo, essas três áreas, elas despontaram, assim, para mim, né? Eu comecei a tocar primeiro em bandas, né, como baterista, depois, logo na sequência, veio junto, assim, essa paixão pela espiritualidade, né, pelo espiritismo, especialmente, né, de início, junto também com vários outros assuntos paralelos, né, como astrologia, cartomancia, enfim, né, vários assuntos esotéricos, né, que vão além desse lado A da vida, como eu chamo, né, que é essa parte mais física, assim, que a gente acessa, né. E aí ali já a arte e a espiritualidade já estavam iniciando, né, a tomar conta, assim, da minha vida. Mais adiante eu escolhi a comunicação como profissão, né? Escolhi o jornalismo para fazer faculdade mesmo e tal. E sempre me interessei em unir as minhas paixões todas juntas ao máximo, né? Sempre era esse o principal objetivo, assim, como é que eu posso estar trabalhando como jornalista ou com a comunicação, mas também unindo a arte ou unindo a espiritualidade, né? E graças a Deus eu tive muitas oportunidades, assim, de poder fazer isso com a comunicação, né? A comunicação como carro-chefe, né? Enfim, eu trabalhando nas empresas ali a partir dos 17 anos, mais ou menos, já, fazendo a faculdade na PUC e tal. Daí fiz rádio também, fiz pós, fui fazendo vários cursos, né, na comunicação e pude trabalhar com a arte, né, como assessora de comunicação ou como jornalista, repórter mesmo, né, trabalhando com arte, né, trabalhando como jornalista cultural, né, no jornalismo cultural, enfim. Então, sempre era esse o momento que eu estava feliz, né, quando eu podia unir as paixões, assim como também mais recentemente eu comecei a trabalhar muito como assessora de comunicação de terapeutas, né, de médiums, de hipnólogos e tal, porque a minha paixão, assim, por essa área de, tanto de espiritualidade como de terapias mesmo, né, terapias que vão além da psicologia e da psiquiatria, que eu também sempre gostei muito, né, desses assuntos. A minha irmã é psicóloga e eu sempre amava muito os livros que ela trazia para casa, achavam eles muito interessantes, assim, né? E a partir dali eu fui conseguindo, né, trabalhar sempre com comunicação, com arte, com espiritualidade. Sempre que eu fazia isso, eu estava muito feliz, assim, muito realizada. E o teatro apareceu ali, como eu falei na outra live, né, em 2003, num primeiro curso ali com o Júlio Conte, e depois, mais adiante, contigo, né, e com a Haribo, né, a partir ali do Joana de Amor, que eu conheci vocês, e comecei trabalhando como assessora primeiro, e depois, mais adiante, como atriz ali no Semeador, né, fazendo parte do elenco e tudo mais, e outras peças com a Haribo, e enfim. Então, eu amo muito, assim, sempre que eu estou envolvida com arte, com espiritualidade e com comunicação, eu estou no meu chão, assim, então esse foi o caminho dessas três áreas, né? E o Theta Healing, ele surgiu, então, em 2015, eu vinha estudando profundamente física quântica,
nossa, espiritualidade além do espiritismo, né, indo para outras áreas também. Eu sou muito curiosa, assim, muito pesquisadora, né, eu poderia fazer teologia facilmente, assim, porque eu gosto muito, né, de conhecer religiões e experimentar um pouco, pelo menos, né, ter uma experiência, assim, conhecer e ver o que eu sinto, se faz sentido, se não faz e tal. E o Theta surgiu a partir de uma experiência, né, eu fiz a limpeza de 21 dias de Miguel Arcanjo, e nessa experiência, nessa limpeza, né, que é uma oração, na verdade, que tem no YouTube, né, que dura 21 dias, num determinado dia, não lembro qual, eu saí fora do corpo, né, completamente consciente, não estava dormindo, não era um sonho lúcido, não era uma projeção astral em si e tal, foi um desdobramento consciente, né, e a partir daquilo ali, mudou tudo, assim, né, daí eu disse, nossa, o que é isso, né, eu já tinha tido muitas provas, né, de tantas experiências que eu tinha tido já, de mediunidade, enfim, experiências sensoriais, extrafísicas, né, digamos assim, mas aquela dali me marcou muito fortemente, foi muito forte, foi o mais forte que eu vivi, assim, quando eu saí totalmente do meu corpo, assim, e estava do lado do meu corpo, né. Aí eu digo, nossa, não tem como ignorar de jeito nenhum, né, essas dimensões além aí que existem, né, e que a gente é muito mais do que um corpo, né. E daí eu comecei a falar, eu falei sobre isso, né, tanto lá no Centro Espírita, como para amigos meus que também eram, né, ligados nisso e tudo mais. E falei para um primo meu, né, para o Fabrício, que ele também é terapeuta e psicanalista e tudo mais, e ele disse assim, Aline, tu teve uma experiência muito parecida com a autora de um livro que eu tô lendo. E daí eu disse, nossa, que livro, o que é isso e tal. Daí ele mandou algumas páginas para mim do livro e mandou a capa. Eu também não entendia esse nome, né? E é esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar. Esse livro aqui, Theta Healing, né? E daí ele me disse assim, cara, tu tem que conhecer melhor essa técnica, vou te emprestar esse livro aqui para tu ler, para tu conhecer melhor e tal. E aí eu fiz isso, né? Comecei a ler, ele me emprestou o livro e eu, nossa, mergulhei completamente no livro e comecei a fazer as práticas por conta própria, porque é o livro básico, né, da técnica, que é uma das mais poderosas técnicas de cura energética do mundo, né? E eu já vinha pesquisando como é que se liberavam crenças limitantes, né? Enfim, tem vários processos, né, que o Theta Healing permite, né, possibilita. E aí chegou ele na minha mão, assim, e foi aquele livro mágico da vida, sabe? Como já tive alguns outros, né? Mas esse daqui não teve nada igual, assim. E aí eu entendi, nossa, né? Eu acho que aí se abre um novo caminho, né? E realmente eu fui sendo guiada, assim, né? Pelos caminhos da vida aí, pelos meus mentores, enfim, pela minha equipe de luz, como eu chamo, assim, né? Meu anjo, especialmente o meu anjo, né? Eu tenho muita conexão com o meu anjo de guarda, né? Ele tá sempre comigo, eu tô sempre falando com ele e tal. E ele foi me direcionando e naturalmente, assim, foi algo que sobressaiu, né? Não ficou aquela coisa, lê um livro ali, guardou e deu, né? Ele começou, o Theta veio para valer mesmo, né? E daí eu comecei a me aplicar, né? Comecei a aplicar o Theta em mim, né? Fazendo as práticas comigo mesma, andando por aí, era eu, a minha bolsa e esse livro, né? Sempre que eu andava por aí, eu tava grudada nesse livro. E aí fui me apaixonando, estudando e tal, e bababá, até que, lá pelas tantas, eu me interessei em fazer as formações, né, os cursos mesmo de Theta Healing. E daí eu comecei a fazer em março, foi o primeiro dia que eu fiz, março de 2018, foi o primeiro que eu fiz, mas eu seguia tocando, né, a comunicação na paralela, seguia tocando tudo na paralela, junto com o Theta, né, e na verdade ele fecha completamente, assim, com os meus interesses, assim, né, de espiritualidade e tudo mais. Por quê? Né, porque Theta Healing significa curando no estado mental Theta. Theta é um dos estados mentais, cerebrais, que a gente acessa ao longo do nosso dia, especialmente no momento que a gente acorda,
né? Logo que a gente acordou, a gente está em teta, e logo que a gente está pegando no sono, a gente está em teta também, né? Então, nesses dois momentos, a gente está neste estado cerebral naturalmente. Mas a terapia com Theta Healing, ela leva o cliente ao estado cerebral teta em meditação, né? Porque ela também é uma técnica de meditação. Então, basicamente, né, tentando resumir um pouco, foi por aí que eu cheguei no teta, a partir dessa experiência, né, da limpeza de 21 dias, que eu recomendo para todo mundo fazer também, né? Miguel Arcanjo é um dos meus arcanjos aí principais, né, que eu mais tenho contato e que ele se aparece para mim, assim, com recorrência. Então, eu tenho muita conexão com ele, né? E ele foi o que, digamos assim, dividiu as águas aí, né, da minha vida, nesse caminho que eu jamais imaginei que eu fosse trabalhar mesmo, né, a favor da espiritualidade no foco principal do meu dia a dia, né? E aí, quando aconteceu isso, eu entendi. Até porque a própria oração fala, né, que naquele momento que a gente está fazendo a limpeza, a gente está se entregando mesmo para cumprir a nossa missão de alma, o nosso propósito de vida conectada com Deus, né, para que Ele esteja agindo e que a gente faça o que tem que ser feito mesmo, né? Muito além de qualquer outra, enfim, outro trabalho, né, a favor do material ou do ego ou de qualquer outra coisa, né, mas sim de realmente fazer o que a gente veio fazer aqui, né. Como é que nós poderíamos definir como uma filosofia, uma religião, uma técnica, uma ciência, um estudo? Uma técnica, é uma técnica de cura energética, né? Uma técnica de meditação agora, né? Foi atualizado esse conceito e daí foi trazido que é uma técnica de meditação que traz, né? Que proporciona a cura em vários níveis, né? A nível físico, a nível espiritual, a nível emocional, enfim, em vários níveis mesmo. Não é uma religião, longe disso, mas ela tem uma conexão total com o Criador, né? Com o Criador de tudo que é. É assim que o Theta Healing chama Deus, né? O Criador de tudo que é, o Criador de tudo que há, né? O Criador de tudo, né? De toda a existência. Então, a gente acessa o Criador e a partir dessa conexão com o Criador que os processos são feitos, né? São realizados na sessão, a partir dessa conexão com Deus, né? Então, o terapeuta se conecta com o Criador e a partir dessa conexão ele faz os processos todos da sessão, né? Que são intuídos, que são trazidos para o terapeuta do que tem que ser feito para ajudar aquela pessoa a destravar ela nos processos dela, a liberar as crenças, a receber novos sentimentos que ela não conhece, né? Então, é necessário, é importante que quem venha a ser atendido com o Theta Healing tenha uma fé numa energia superior. Pode chamar da maneira como quiser. Não acredito em Deus. Tudo bem, né? Tem pessoas que ficam muito apegadas ao nome, né? A palavra Deus, ou Criador, ou enfim. Mas não importa como a pessoa chama, né? Se ela acreditar que existe uma energia superior, né? Existe uma energia cósmica, universal aí que está superior a ela, né? Que é a fonte criadora de tudo que é, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Tá tudo certo, aí a gente consegue fazer um atendimento. Dá muito bem para fazer em quem não acredita? Dá, mas aí a pessoa não vai ter os mesmos resultados e efeitos na vida dela, né? É mais adequado que a pessoa tenha algum tipo de fé no Criador, né? O Criador que habita nela, que seja, né? Isso é algo bem contemporâneo, né? Tu tem ideia de quando que surgiu esse tema, ou quando assim a gente pode falar, a bandeira foi fincada aqui, a partir desse momento, esse conjunto de estudo, de técnica, formou-se essa palavra e iniciou-se todo o processo? Sim, foi na década de 90, tá? O Theta Healing é uma técnica de cura energética criada pela Vianna Stibal, ela é uma norte-americana. Ela que canalizou essa técnica de cura porque ela conseguiu se curar de um câncer que ela tinha.
Então, ela conseguiu fazer a cura nela, ela já era uma curadora, uma naturóloga, enfim, né? Ela já vinha trabalhando com curas e buscando curas para ela, e aí ela conseguiu se curar, e então ela prometeu ao Criador que ela iria divulgar essa técnica para o planeta, e assim foi, né? Aí ela vem divulgando, ela deu cursos, né? Ela dá cursos de formação pelo planeta todo, existe Theta Healing em todo o planeta já, né? Talvez alguns países ainda não tenham recebido ainda o Theta Healing, né? Mas o Brasil, por exemplo, tem o Instituto Theta Healing, né? Todos os lugares do mundo têm um instituto, né? Do Theta Healing e que daí traduzem os livros, né? Para o idioma daquele país, enfim. Então, surgiu nos anos 90. E ela que é a principal, ela e a família dela, né, são os divulgadores do Theta Healing, né? É a partir daí. Um abraço no Bruno, que está dando um oi pra gente, da Bruno Opor, que também é amigo e parceiro nosso, sempre correndo atrás na questão de divulgar arte, promover a arte. A Renata, nosso amigo lá do Rio de Janeiro, falando, né, que Theta Healing é maravilhoso. Uma tal de Bernadette Cornelli, colocando um coraçãozinho aqui. Uma outra coisa, o Espiritismo tem os seus centros espíritas, o Seishonoe tem os seus locais, as igrejas nem vou falar, que se espalham muitos. E para a prática estudo dessa técnica, existe locais específicos assim para estudo disso? Não, querido, na verdade, como é uma técnica de cura, ela é uma técnica de cura como o Reiki, por exemplo, é uma técnica de cura como constelação familiar, é uma técnica terapêutica, é uma das terapias holísticas, digamos assim, né? As terapias holísticas, elas andam na paralela das terapias convencionais, digamos assim, né? Que daí seria uma psicanálise, né? Um atendimento com um psicólogo, com um psiquiatra, enfim, né? Um atendimento psicoterapêutico ali, né? A terapia holística, ela trata o ser como um todo, né, como um ser completo, não só a partir da mente, mas tratando questões emocionais, mentais, mas também espirituais, né, também que vão além, né, digamos assim, do físico, né, do palpável. Então, o Theta Healing, como tantas outras técnicas, trabalham a energia, né, e que, na verdade, nós somos energia, né? E o criador de tudo que é essa energia, essa essência pura, é o amor, né? Incondicional, é essa fonte criadora, né? De energia, e nós somos parte desta energia. E se a nossa energia está desequilibrada em alguma medida, né? A gente não está bem, né? A gente não consegue criar uma realidade melhor, né? Quando a pessoa está doente, ela está com a energia, está com problemas energéticos, né, que foram criados a partir de emoções, de sentimentos, de pensamentos negativos, né, de vibrar no padrão do medo, de padrão de negatividade, enfim. Então, como é uma técnica de cura energética, existem várias outras também que trabalham a energia. Então, não tem um lugar exato, o que existe são os instrutores de Theta Healing oferecendo as formações, né, os cursos. E aí, quem se interessa faz os cursos com os instrutores. Agora, a maioria dos cursos estão online, né? Não presenciais, mas existem alguns cursos presenciais agora no momento. E, a partir daí, existe o atendimento voluntário de Theta Healing nas principais capitais ou cidades do Brasil e do mundo, tem atendimento voluntário, né? E daí acontece o atendimento presencial, ou, né, até então, final do ano passado, eu participava do atendimento voluntário aqui em Porto Alegre, e nesse ano não deu para rolar por causa da pandemia e tudo mais, então ainda não começou a acontecer o atendimento voluntário presencial, então só o online que é o que a maioria dos terapeutas estão fazendo, né, atendendo particular, né, no caso não no atendimento voluntário, mas o atendimento voluntário era uma possibilidade que se tinha para conhecer a técnica, né, presencialmente por um valor mais em conta, um valor social, solidário, enfim, de troca, para o atendimento de Theta, né, então é isso que existia, né, antes da pandemia, e agora o que tem são os cursos online para as pessoas fazerem, tem os livros do Theta Healing também, a pessoa pode comprar, pode estudar, né, enfim,
E existem terapeutas, então, que trabalham com esta técnica de cura energética, né? Quem está capacitado a atender como terapeuta é quem fez as formações, quem fez os cursos, né? E oferece o trabalho, então, oferece a técnica, né, como uma possibilidade, né, de obter os resultados, enfim, assim como com relação a tantas outras técnicas de cura aí que vão na paralela, né, de psicologia, de psiquiatria, enfim, né, uma terapia holística que olha o todo da pessoa e aí, claro, os terapeutas podem ser acessados no site mundial que existe do Theta Healing, né? Que é o thetahealing.com. Lá tem todos os terapeutas, qualquer terapeuta, né? Pra gente checar essa pessoa tá formada, em que cursos ela tem formação, né? Se ela tá credenciada, enfim, está atualizada lá com o site. Coloca o nome da pessoa lá, a cidade. Ela estando lá, ela é uma pessoa, é um praticante de Theta Healing que pode estar atendendo como terapeuta, né? Que é o meu caso, mas de tantas outras pessoas também, né? Então, lá no site mundial, a pessoa pode acessar e confirmar o nome do terapeuta. E daí pode estudar pela internet também, né? Enfim, pode estudar, conhecer, mas para trabalhar, para atender como terapeuta, é necessária a formação, né? E também tem para ser instrutor, tem que fazer o curso de instrução, né? O curso de instrutor lá com a família da Vaiana Steibel, então, né? Que é ela e o filho, né? O Joshua Steibel, que dão o curso. E daí, claro, daí lá no site thetahealing.com tem a agenda deles, por onde eles estão e tal, né? Mas no momento tá tudo online, né? E tudo também ainda em stand-by aí pra gente ver como é que as coisas ficam. Mas é isso. Uhum. A Renata aqui tá falando, né, que foi a psicóloga dela, que é a que apresentou o Theta para ela. A Paty Phillips está te dando um oi, Aline. A Luciana falando é muito emocionante, né? Tu saberia precisar para nós o tempo, assim, o tempo que é necessário para a pessoa ela se capacitar e estar, enfim, capacitada para ser um instrutor, para atender? Tem algum tempo predeterminado para isso? Sim, os cursos de Theta Healing, né, são vários, assim, né, são cerca de mais de 20 cursos de Theta Healing existem, na verdade, né, formações para praticante, que é o primeiro nível que a gente acessa, né? Então, eu vou começar como praticante de Theta Healing. Então, eu faço primeiro o curso DNA básico, né? Ele dura, na verdade, o curso DNA básico dura um final de semana. Mas aí tu ganha este livro, né? Que olha a grossurinha dele, né? Então, tu tem que ler o livro todo, né? Praticar, te trabalhar, né? Aplicar em si mesmo o Theta Healing profundamente, né? Ter todos os ganhos, enfim, né? Todas as percepções, liberar as crenças limitantes, fazer os downloads de sentimentos, todo o processo, para daí sim partir para o curso seguinte, que é o DNA avançado, né? Que daí também dura também um final de semana, mas também tem mais um livro, que é este, né? Theta Healing avançado, da Vaiana Steibel aqui, né? E aí também, mais um livro, grossinho, né? Aí lê ele todo, né? Também faz todo o processo em si, se aplica e tal. Vai para o próximo curso, que é o Aprofundando no Digging, né? Que é o terceiro curso do Theta Healing, que é este aqui, Theta Healing Digging, né? Cavando para encontrar crenças. Tá? Também da Vaiana, todos da editora Madras. Esses são os 3 livros básicos do Theta Healing. Então, e os 3 cursos básicos do Theta Healing também. Aí, a partir do momento que a gente faz os 3 cursos aqui, aí a gente pode fazer os demais cursos. E a partir desses 3 primeiros cursos, cada um dura um final de semana, né? Mas é claro, não é em um final de semana que tu vai sair atendendo de maneira nenhuma, isso seria uma irresponsabilidade, né? Então, eu no caso fiz o DNA básico em março de 2018, depois eu refiz ele em outubro de 2018, daí fiz o avançado também em outubro de 2018, porque já estava refazendo o básico e tal, fiz o digging em
janeiro de 2019, e daí que eu me senti pronta para começar a atender pessoas, né? Aí eu entendi, é isso então, agora vamos lá. Daí eu comecei a trabalhar no atendimento voluntário e comecei a atender por conta própria, como terapeuta e tudo mais. E daí fiz mais cursos ainda, fiz mais 4 cursos além destes 3 primeiros, né? Que daí, no caso, eles não têm livros base, mas eles têm apostilas super grossas e tudo mais, com muito material, né, para a gente testar muitas crenças, listas de crenças limitantes para a gente testar, e daí, a partir dali, liberar. Se eu tenho aquela crença limitante, eu vou fazer o processo de digging, eu vou cavar a origem, a raiz desse problema, para liberar essa crença e transformar essa crença, né? Colocar no lugar da crença limitante uma crença expansiva, uma crença uma crença positiva, né? Uma crença que me permita ir além, né? Digamos assim, daquela limitação que eu tinha até o momento que eu testei aquela crença, né? Então aí eu fiz mais 4 cursos que são o curso Almas Gêmeas, que também dura um final de semana, né? E também tem um bom conteúdo para a gente trabalhar, né? Então, é da responsabilidade do terapeuta se autotrabalhar, liberar as crenças nele, para daí sim ele começar a atender a partir sobre aquele assunto, né? Então, também fiz o curso do Ritmo ao Peso Perfeito. Aqui estão todos os meus certificados de teta, né? Junto comigo aqui. E daí, esse também a gente trabalha também um final de semana, se eu não me engano. Eu fiz ele durante a semana, então mas todos eles têm mais ou menos a mesma carga horária. Além do Anatomia Intuitiva, que é um curso mais longo, esse dura 15 dias seguidos, né? E ali a gente trabalha profundamente cada sistema do corpo humano. Essa é a pós-graduação do Teta, né? Ele dura 15 dias seguidos, em todos os dias, não interessa, sábado, domingo, feriado, não interessa, a gente vai estar trabalhando profundamente os sistemas do corpo humano, então, para entender quais são as emoções que estão represadas nos órgãos, né? Porque, na verdade, pela perspectiva mais materialista, né? A gente tem um corpo e esse corpo fica doente aí por aí, às vezes, né? Por acaso, né? E não é bem assim, né? Então, toda a doença, né, toda a patologia, ela tem uma mensagem, né, pra gente. E se a gente conhece essa metafísica aí do nosso corpo, a gente entende que mensagem que o nosso corpo está querendo nos trazer. Ou seja, se eu tenho um problema no meu fígado, eu tô com raiva. Se eu tenho um problema nos meus rins, eu tenho muito medo. Se eu tô com um problema... Enfim, né? Tem tantos lugares, né, para ter problema, né? Então, cada lugarzinho que a gente tem um problema tem uma mensagem pra gente. E é muito importante entender o que causou isso, qual é a origem, qual é a raiz, porque só assim eu tenho a cura completa, né? Senão eu vou ficar tomando remédio, vou lá fazer enfim, todo um tratamento, um processo, mas eu curo a minha carne, né? Eu não curo a minha alma, né? Eu não curo a minha emoção, eu não curo os meus traumas, bloqueios, dores profundas, né, que às vezes as pessoas carregam por anos ali, e aquilo ali vai sendo carregado, né, então é todo um lixo emocional, energético, né, que fica sendo levado junto, e que mais cedo ou mais tarde pode vir a causar uma doença, né, alguma dor, alguma patologia, além das questões... enfim, né, da própria vida prática, né, de prosperidade e tal, que outro curso que é o Abundância, Manifestação e Abundância, que é o outro curso também do Theta Healing que eu fiz, que trabalha mais essa parte, né, de manifestar uma realidade positiva, e também quebrar, né, finalizar, encerrar, né, acolher também, né, os padrões negativos em relação à prosperidade, à abundância, a parte mais financeira, né, e a princípio é isso, então são esses 3 primeiros cursos aí, a partir desses 3 primeiros cursos a gente pode, então, ser instrutor de Theta Healing, né, buscar um curso de instrutor com a família da Vaiana Stable, né, somente ela que dá os cursos de instrutor, eu não sou instrutora ainda, quem sabe um dia, né, se for para ser, será, e sou, por enquanto, somente terapeuta de Theta Healing com esta formação, né? E aí os 4 cursos extras que eu fiz são Alma Gêmea, Manifestação e Abundância, do Ritmo ao Peso Perfeito e Anatomia Intuitiva.
né, do Ritmo ao Peso Perfeito e Anatomia Intuitiva são mais focados em saúde, almas gêmeas em amor próprio e relacionamentos amorosos e tal, e também o Manifestação em Abundância, de ser um manifestador, co-criar realidades melhores, né, e olhar também por que eu não estou co-criando aquela realidade A, B, C ou D que eu desejo, né, o que está bloqueando isso, qual é o limite, né, e o Alma Gêmea, que é o foco talvez até da nossa conversa hoje, né, sobre amor e tal, que eu falo de curar o coração e atrair o amor para sua vida. Né? Uau! E esse papo tá indo que nós só temos mais 15 minutos para te ver que coisa, né? A Renata, ela perguntou uma curiosidade, das suas crenças identificadas, tem algum que persiste? Acho difícil a beça. Como é que é? Não entendi muito bem a pergunta. Uma curiosidade, das suas crenças identificadas, tem algum que persiste? Ela acha difícil a beça. Então, não, na verdade, assim, quando a gente identifica que a gente tem uma crença, né, tanto eu identificando em mim mesma, como identificando no cliente, tem um processo de cavar essa crença, né, eu não sei se ela é Theta Healer também, né, ou não, mas quando a gente identifica a crença, a gente tem que entender qual é o benefício de manter essa crença, qual é o ganho, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Vou pegar uma crença qualquer aqui sobre amor, tá? Eu tenho folhas, né? Várias, milhares de crenças aqui sobre relacionamentos. Deixa eu ver alguma. Por exemplo, eu sei como criar uma alma gêmea nesta vida, tá? Aí a pessoa vai testar se ela tem essa crença, se ela sabe como criar uma alma gêmea nessa vida ou não, tá? Aí vai dar, por exemplo, que ela não sabe como criar uma alma gêmea nessa vida. Como é que vai dar isso? Como é que ela vai testar isso, né? Esse teste eu seria, né, demoraria um pouquinho para eu explicar como é que funciona, mas é o teste muscular, que a gente chama, né? O nosso corpo, ele responde se a gente tem determinadas crenças ou não. E as crenças, elas podem estar em 4 níveis, né? Então, a nível de alma, a crença pode estar, ela pode estar a nível genético, ela pode estar a nível primário e a nível histórico. Então, também teria que explicar um pouquinho cada um desses níveis, né, para ficar mais claro ainda, né? Mas são 4 níveis em que a crença pode estar instalada. Então, a pessoa vai dizer não, né? O consciente, que é 10% da nossa mente, vai dizer, não, claro que eu sei como. É assim, ó, que eu crio uma alma gêmea na minha vida, blá, 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 né, por exemplo. Só que não, pode ter um limite interno dentro de mim, lá no meu subconsciente, ou lá na minha alma, ou lá no meu nível genético, no meu DNA, né, ou seja, uma crença de pai, mãe, enfim, avós e tal, de que eles não sabiam como criar uma alma gêmea na vida deles, por exemplo, tem famílias, né, que a gente vê que, ok, as pessoas nascem, né, mas nenhum ali, né, foi alma gêmea uma da outra, né, meu avô e minha avó, não, não era, meu pai e minha mãe, não, não eram, nossa, eu também não consigo, né, enfim, então, não no meu caso, né, não é o meu caso, mas eu quero dizer assim, que a gente, no caso de tratar pessoas, né, a gente vai vendo assim que existem todos os tipos de relacionamentos possíveis, então se existe essa limitação aí, a gente vai ter que cavar a origem disso, né? Por que a pessoa não tá conseguindo criar uma alma gêmea nessa vida? Então a gente vai fazer em teta, né, durante a sessão, o digging, né, por meio de várias perguntas, né, a gente vai acessar a origem disso. Qual é o melhor de não criar uma alma gêmea na sua vida? Qual é o benefício de não ter uma alma gêmea? Qual é o pior de não ter uma alma gêmea? Enfim, vão ser várias perguntas que a gente vai cavando essa origem, vai entender um pouco da história dos pais dela, vai entender onde é que está essa raiz, né? Por que ela não consegue, qual é a dificuldade, né? Então, em teta, em contato com o Criador, ele vai me mostrar, né, por meio de uma leitura intuitiva, quais são as limitações que essa pessoa está tendo em relação a esta crença, ou a essa pessoa, ou a mim, né? Então, quando eu testei esta crença, eu também trabalhei em mim isso, né? E aí eu encontro a raiz, eu resolvo, eu cancelo, e eu coloco essa crença positiva, então, no lugar. No caso aqui é uma crença positiva, eu sei como criar uma alma gêmea nessa vida, mas no caso a pessoa, por exemplo, não sabe como criar,
né? Então tem que ser ensinado para ela, tem que fazer o download para ela desse sentimento, dessa sensação, dessa capacidade. Essa energia chega agora para ela e a partir daqui ela consegue criar uma alma gêmea nessa vida. É possível, é fácil, é seguro e ela certamente tem bloqueios, traumas, dramas em relação a isso. Ela pode não acreditar, ela pode ter, enfim, né? E claro, alma gêmea também é um nome, né? É um termo, né, que se usa, né? Ao meu ver, a alma gêmea, a gente é a nossa própria alma gêmea, né? Digamos assim, né? E todas as pessoas com quem a gente se relaciona, né, amorosamente, naquele momento que a gente encontrou aquela pessoa, ela era uma alma gêmea a nossa, né? Ela estava vibrando na mesma frequência energética que nós. Então, ela foi uma alma gêmea naquele momento, né? Mas, claro, pode ser um relacionamento kármico, pode ser um relacionamento que tem uma duração X, ou pode ser alguém que realmente vai ficar, né, vida fora e tal, né, em uma relação profunda de amor, de almas, né, de que já vem de outras vidas e tudo mais, né. Mas é difícil, é um ponto de vista, né, é desafiador, sim. Próxima, né? E nesse sentido é desafiador, porque existe uma quantidade infinita de crenças aí para testar, né? E para solucionar, resolver, enfim. Ok, Linoca. Então nós temos só mais 6 minutinhos. Então é o tempo de eu dar um oi aqui pro lindão do seu Jonas Cornelli. A Doce Adri mandou um coraçãozinho, vibe animal também. A Mi disse que você é linda, eu vou ser obrigado a concordar com ela. Amores. Então, assim, ó, nós temos 6 minutinhos. Então, como o Theta Healing, então, pode ajudar o nosso coração a atrair o amor para a nossa vida? Sim. Então, como é que o Theta olha para isso, tá? Nós todos, né, enfim, adultos, né, pelo menos, a gente já teve relacionamentos, né? A gente olha para esses relacionamentos e a gente tem que estar em paz com essas pessoas, né? É fundamental que a gente esteja curado com essas pessoas e que a gente veja os aprendizados que cada uma veio nos trazer, né? Então ninguém chega na nossa vida por acaso, né? Todos os relacionamentos têm uma razão de ser, um motivo para acontecer na nossa vida. Então é muito importante fazer uma lista, né, das pessoas com quem você se relacionou e ver o que eu aprendi com cada uma, por que cada uma delas chegou na minha vida, qual foi a razão de ser de cada uma, por que eu amei essa pessoa, né, o que eu senti, por que eu amei ela, porque eu amo ela, né, o que ela tem de bom, o que eu gostaria de pedir perdão para essa pessoa, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe por isso, por aquilo, por aquele outro, né? Quais são as questões que eu gostaria de perdoar e pelo que eu sou grata em relação a essa relação, a tudo que essa relação me proporcionou, né? É fundamental que a gente honre cada um dos nossos ex-namorados, né? Que viveram conosco até o momento. Isso, no caso, uma pessoa estar solteira, por exemplo, né? E mesmo que ela esteja num relacionamento, que ela olhe para trás e não negue, não exclua, né? Não sinta ressentimento, né? Nem negação de nenhum que passou pela sua vida, né? É fundamental essa paz, curar o seu coração, é nesse processo. E claro, numa sessão de Theta, a gente vai olhar para isso, vai limpar essas energias, vai olhar para cada uma dessas pessoas, fazer o divórcio energético com cada um, fazer o processo de fragmentos de alma, quando a gente se conecta, né, especialmente por meio do sexo com alguém, a energia fica muito misturada, né, e é muito importante que essa desconexão aconteça com estabilidade, com tranquilidade, né, e a gente tem que estar mantendo um sentimento bom em relação àquelas pessoas, porque elas vieram por um motivo,
motivo, e assim como também nós chegamos por um motivo na vida delas, né? Então, curar o coração por meio desse processo, né? Não ficar guardando mágoa, ressentimento, ódio, raiva do fulano, do Beltrano, falando mal, enfim, né? Então, esse é um processo, né? Outro processo, fazer as testagens de crenças limitantes todas, né? Gabaritar as crenças, como eu digo, né? Zerar isso, então o Theta auxilia nisso, né? Ver as crenças que são limitantes, por exemplo, né? Que muitas mulheres têm essa crença, todos os homens traem, por exemplo, né? Aí tem essa crença, ela vai atrair essa realidade. Então, isso tem que ser cancelado, resolvido, finalizado, ressignificado dentro dela, né? Para que ela consiga, então, a partir daí, atrair um outro padrão de homem, né? Pode ser uma crença dos homens também em relação às mulheres, enfim, né? Então, esse é um caminho. Outra ferramenta que o Theta Healing tem é o canto do coração, né? O coração, às vezes, ele tá muito magoado, né? Ele tá muito ferido, né? Por vários episódios que a pessoa pode ter vivido. Então, isso também pode ser usado, né? Em sessão, que é uma prática muito boa de deixar o coração cantar mesmo, liberar os males, né? Outro processo importante, a partir disso tudo que eu já falei, né, seria um terceiro passo, fazer uma lista de como é essa pessoa que eu desejo atrair para minha vida, né, atrair esse amor, enfim, né, claro, a partir do processo todo de testagem das crenças, liberação das crenças limitantes, que vão focar muito em amor próprio, né, porque eu sou amor em essência, assim como todos, né, são uma bola de amor, né, mas que a gente tá, às vezes, cheio de cebola, de cascas de cebola ao nosso redor, né? Enfim, de comportamentos, atitudes que a gente pegou de um, pegou do outro e tal, que não são tão positivas assim. E aí a gente vai liberando isso tudo para que a pessoa fique em mais essência, mais pura, né? Para que ela consiga atrair o amor com mais facilidade. E daí, a partir disso, faz uma lista de como é que é essa pessoa que eu desejo atrair, esse relacionamento, né? Que eu desejo ter, então, como é que é esse relacionamento, como é que é essa pessoa, que qualidades ela tem, que valores ela tem, né? Muito mais focando em energia, em valores e tudo mais, e como é este relacionamento, como eu me sinto nesse relacionamento, do que por características físicas, né? Ok, tem algumas questões que são essenciais, né? Por exemplo, para alguém, não, eu não gosto de japonês, por exemplo. Ok, então, né? Então, coloca lá que tu quer um menino assim, um menino assado, enfim, né? Mas a partir da sua definição das suas preferências, né? Mas não focando tanto na parte física, né? Mais na parte de valores. E também bater se eu tenho os mesmos valores também. Se eu sou isso tudo que eu tô querendo no outro, né? Mas eu também sou leal, se eu quero alguém leal. Mas eu sou também tudo isso, eu só quero um príncipe encantado, mas eu sou princesa encantada, né? Então, assim, olhar para isso também, né? Com humildade, o que eu tenho para oferecer nessa relação, né? O que eu posso dar? Então, isso tudo colocar no papel, refletir sobre isso, sabe? Pensar sobre isso. E daí, em sessão, a gente pode fazer também a manifestação da alma gêmea mais compatível para a pessoa, ou o parceiro divino de vida, como a gente chama muito também, né, e tal, para que isso seja para o bem maior e tal, e que essa pessoa esteja plenamente curada com essas relações do passado, né, porque enquanto a gente ainda guarda, né, mágoa, ressentimento, dor e tal, com algum ex, enfim, alguém que passou pela nossa vida, mesmo que a gente esteja num relacionamento, aquilo incomoda. Então, isso tem que ser resolvido. Resolvido não quer dizer ter que catar a pessoa pessoalmente, falar, ligar, mandar mensagem. Não. Né? Simplesmente eu comigo mesma. Eu posso, inclusive, não querer mais saber, né? Eu posso não querer mais ter contato, nem falar, nem encontrar, e tá no meu direito, assim como no direito do outro também, né? Então, a partir desse respeito e compreensão de que essa pessoa fez parte da minha vida, foi importante, tá tudo certo, né? Então, curar o coração é muito isso, sabe? Olhar para trás, para a partir do presente momento, conseguir atrair coisas melhores, pessoas melhores, né? Um parceiro melhor, enfim, mais adequado, mais afinizado, né? E a partir dessa limpeza toda aí, né? De crenças limitantes que às vezes a gente tem, né? E até em relação a auto-amor, né? Como eu falei, por exemplo, uma crença básica para se testar. Eu me amo. Se eu não me amo, eu não consigo atrair alguém que me ame, né? Então, assim, durante a sessão de Theta, a gente pode estar trabalhando tanto os relacionamentos passados, os traumas, os padrões que se repetiram, né? Muitas vezes as pessoas têm padrões de relacionamento negativos, né? E além da questão do relacionamento básico com pai e mãe, né? Então, como é o meu relacionamento com meu pai? Como é o meu relacionamento com a minha mãe?
né? Isso tá bem, isso tá equilibrado, porque a raiz dos relacionamentos amorosos da menina vai ser como foi ou como é o relacionamento dela com o pai, e vice-versa, né? Então, essa base é muito importante que esteja curadíssima, né? Então, às vezes leva muitas sessões, às vezes leva uma sessão, enfim, não tem muita, né? Não tem muita matemática aí, né? É muito da questão da pessoa estar aberta, se permitindo, aceitando, liberar isso tudo, para justamente viver o amor, né, da maneira mais plena, mais elevada que for possível, né? E é isso. Temos um minutinho. Nossa, agora começou a pegar fogo. Mas se você ficou curioso, tá ali, ó, Aline Cornelli, @chamado.universal. Entra em contato direto com ela no Instagram, agenda a sua consulta. E é o tempo que nós temos para agradecer a todos os amigos que tiveram aqui conosco nessa live, que quem chegou agora vai ficar 24 horas no IGTV para assistir, e amanhã, 10h15 da noite, vai estar disponível no YouTube também. Lembrando ali do voucher Haribo, ali no telefone WhatsApp 984 14 6380, você pode colaborar com esse trabalho da Haribo, das lives, da parte teatral, e sempre vai ganhar um mimo, né, de recompensa. Então tá, muito obrigado, Aline. Ali, ó, tá ali, ó, Chamado Universal, todo mundo lá, ok? Beijos em todos e até a próxima. Amanhã às 9 da noite estamos aqui de volta. Beijos. Beijo, gratidão, querido. Valeu. Boa noite. Boa noite.